Vamos começar então. Agradeço a todos a vossa presença. Isto, de facto, é a primeira vez que estou a fazer, digamos, esta sessão. O objetivo desta sessão de oportunidades no setor imobiliário é de certo modo, desmistificar um pouco o setor e apresentá-lo, pelo menos numa visão muito pessoal, apresentá-lo a pessoas que tenham curiosidade sobre o que é o setor imobiliário, que oportunidades é que ele de facto apresenta, porque fala-se muitas vezes do setor imobiliário, há um certo, do que é o trabalho de um consultor imobiliário. Muitos de nós sentimos até que há um certo, não digo estigma, mas que há uma visão do setor imobiliário que não é a mais correta, e que muitas vezes é percepcionada até como um setor de baixo valor acrescentado para a sociedade, é o setor de escape da economia quando a economia está aflita, etc, etc. Portanto, há um conjunto de questões que eu creio que valem a pena ser demestificadas, até para que consigamos atrair para este setor profissionais mais qualificados, mais bem preparados e que queiram nele trabalhar, porque de facto é um setor absolutamente maravilhoso. Ok? E, portanto, vamos dar então início às hostilidades. Eu vou tentar que isto corra rápido, pretendo ter uma apresentação, pretendo que seja uma apresentação relativamente fluida, embora possa haver por vezes aqui necessidade de discutir temas e de trocarmos algumas impressões. Ora bem, a agenda para hoje que proponho é bastante simples e começa por uma coisa que parece bastante banal e que até pode ser surpreendente para algumas pessoas, que é percebermos um pouco qual é a dimensão do mercado imobiliário e porque é que, de facto, ele se torna, fruto da sua dimensão, um mercado de interesse para todos os que nele trabalhamos. Depois, de certo modo, vermos numa visão muito pessoal, muito informal, qual é a anatomia do mercado imobiliário, numa visão orientada à função, ou seja, que players, que stakeholders profissionais é que operam no mercado imobiliário e que valor é que entregam à comunidade e, portanto, que oportunidades de carreira é que existem no mercado imobiliário. E por falar em oportunidades de carreira, podíamos estar a ter esta conversa para alunos pré-universitários, para ajudá-los a ir para a universidade, como para alunos que estão a terminar um curso superior e a decidir que primeiro emprego é que vão ter, e até para profissionais que hoje são ativos noutros setores e que, de certo modo, percebem que este setor pode ter interesse para eles e neles trabalharem, e até para os próprios consultores imobiliários, porque podem, de certo modo, inspirar-se com esta conversa e sentir que podem diversificar, digamos, o seu trabalho, a sua atividade. Portanto, em termos de dimensão do mercado imobiliário, qual é a verdadeira dimensão do mercado imobiliário? Ora, esta é uma questão que muitas vezes eu fui obrigado nos últimos anos a usar e a responder, porque para os que me conheciam antes, pode ser uma surpresa, mas para os que me conheciam antes não é, mas para outros podem ser. Eu há 2 anos trabalhava num setor completamente diferente deste, portanto, trabalhava em cibersegurança, era administrador de uma empresa no Grupo Sonai, e o meu sócio, e que vocês conhecem muito, o Afonso, era administrador da CMVM, e portanto peço desculpa, que eu estou aqui a aprovar a entrada de pessoas, e volta e meia clico aqui no botão mais. E portanto as pessoas perguntam-me, então, mas tu estavas com um trabalho tão fixe e tão porreiro no outro setor, porque é que mudaste para este setor? E de facto há pessoas neste setor que vêm da banca de investimentos, que vêm das data science, da cibersegurança, e de facto isto é uma pergunta que toda a gente faz. E a razão é muito simples, é que se os outros setores podem ser muito interessantes, este setor não é menos interessante. Porque o futuro do mundo é isto que vemos nesta fotografia. Portanto, eu acredito verdadeiramente de que se há setor que tem uma dinâmica absolutamente impressionante e imparável, é o setor imobiliário. Portanto, não tínhamos dúvida absolutamente nenhuma de que a dinâmica da vida em sociedade continuará a rodar e muitas cidades vão confluir para este tipo de configuração e mesmo as cidades em que nós vivemos vão se tornar, de certo modo, em algo deste género. Portanto, isto é uma figura de uma cidade
da Ásia, mas no futuro poderá ser uma figura de uma cidade europeia ou uma cidade norte-americana. E isso não tínhamos dúvidas que é imparável. Portanto, de facto, o mercado imobiliário, o setor imobiliário, é o maior setor da economia em todas as geografias e sem comparação. Portanto, portanto, quando nos perguntam, tu mudaste para o setor imobiliário porquê? Olha, mudei porque mudei para o maior setor imobiliário do mundo. Okay? Portanto, e depois vamos ver aqui ao longo desta conversa e olhando para a anatomia do setor imobiliário, quais são as várias funções e porque é que elas têm valor. Portanto, os ativos imobiliários mundiais valem como uma classe 228 trilhões de dólares. É um disparate. Portanto, é a maior, digamos, conjunto de ativos. E se colocarmos isto em perspectiva, vale 12 vezes o PIB do maior país do mundo, 18 vezes o do segundo, e estes dados são do ano passado, portanto, neste momento o PIB da China já se aproxima perigosamente dos Estados Unidos. O valor do ouro que foi minerado ao longo da história, e se nós olharmos para o ouro como um referencial do dinheiro que existe, não é? Portanto, nós olhamos de certo modo ainda para o ouro com uma visão um bocado utópica e lírica, digamos, das finanças e olhamos como um padrão. Portanto, o ouro todo que foi minerado vale a preços de hoje 7,5 trilhões. O mercado imobiliário vale 33% mais que o valor total de todas as ações e cotas de empresas e dívida securitizada do mundo, portanto, quando se emite dívida contra um ativo, combinadas. E, portanto, se perguntarem a alguém, tu queres os ativos imobiliários do mundo ou queres tudo o resto, nós devemos dizer que queremos tudo os ativos imobiliários do mundo porque valem mais. Okay? Portanto, do ponto de vista de grandes números, esta é uma realidade, não é? E olhando para isto, vocês ainda me poderiam dizer mas isso está a contar com as fábricas, com as... Não. O mercado imobiliário residencial, aquilo que nós compramos e vendemos todos os dias, vale 74%. Vale 74%, portanto vale muito mais que tudo o resto. Portanto, de certo modo, mesmo assim, só as casas onde as pessoas vivem no mundo vale mais que tudo o resto do mundo, porque aqueles números que vimos atrás têm uma desproporção tão grande contra os outros ativos que, de certo modo, tirando a terra, os terrenos agrícolas, os espaços comerciais, os espaços industriais, continuamos a ter aqui, de facto, um ativo absolutamente espetacular. E isto acontece porquê? Porque ao longo da história o ser humano sempre privilegiou o seu castelo. Portanto, para cada homem, ao longo da história, a sua casa é o seu castelo, e desde as grutas do Paleolítico, salvo seja, até às primeiras casas muito arcaicas da Idade Média, passando por castelos já nos últimos séculos, digamos, aos skyscrapers que nós começamos a ver nas grandes cidades, e finalmente às casas do amanhã, okay? Nós vamos ter sempre o ser humano a privilegiar a sua segurança, como elemento está na base na sua pirâmide de necessidades, e por muito que nós consideremos que vão mudar os padrões de vida, que vão mudar as topologias e as tipologias dos imóveis e dos espaços urbanos em que vivemos, vamos explorar caminhos novos arquitetónicos, sim senhora, técnicas de construção mais eficientes, sim senhora, mas as pessoas não são cada vez menos, a não ser que este Covid, de certo modo, agora se agrave e se descontrole e se torne numa espécie de pandemia que nos aniquila a todos. E, portanto, toda esta gente que ao longo da história se tem multiplicado e tem tido necessidade de ter um sítio para viver, não há razão para imaginar que nos próximos 40 anos algo mude. E, de certo modo, as projeções, as otimistas do ponto de vista de crescimento e as pessimistas do ponto de vista de retração do crescimento, indicam que, de agora até 2060, os números vão continuar a crescer de forma significativa. Portanto, nós vamos ter alojamento para pelo menos mais, portanto, de 8 bilhões para praticamente 10, 20 a 25% da população.
Portanto, por muita casa desabitada que exista e muita construção nova que esteja a ser feita, vamos ter que alojar mais 20% das pessoas que existem. E vamos ter que o fazer numa economia mundial onde a pobreza, mesmo considerando muitas vozes que dizem o oposto, portanto, a pobreza tem diminuído e, portanto, as pessoas querem viver e têm condições para viver cada vez de forma mais digna e, portanto, não estamos a falar de ter pessoas amontoadas em barracas, estamos a falar de dar casas a pessoas. Portanto, a dúvida, as grandes oportunidades vão surgir da percepção de onde é que estas pessoas têm que viver. E estas pessoas vão viver em sítios que não são os que vivem hoje. Alguns são onde vivem hoje e outros não são. E isso tem a ver um pouco com a dinâmica de como a população mundial vai, de certo modo, mudar. E este gráfico é um gráfico muito giro, muito visual, muito interessante, que mostra como a população vai mudar nos próximos 70, 80 anos. Claro que são estimativas, mas as estimativas normalmente têm análises, digamos, estatísticas e matemáticas muito, muito bem feitas por trás. E o que é que nós podemos verificar? Que, por exemplo, a China, uma casa na China, hoje, daqui a 100 anos, vai valer muito menos. A não ser que toda a gente, de repente, saia dos campos e venha para as cidades, que é um processo que também deve acontecer. Portanto, a população da China estima-se para metade durante este século. Mas há outros países onde esse fenómeno vai ser o inverso. Veja-se o caso, por exemplo, da Nigéria, que hoje tem 200 milhões de habitantes e vai passar a ter 800 milhões de habitantes. Portanto, esse é um país onde... E há analistas que dizem, eu se tiver que apostar num mercado para construir casas para os próximos 50 anos, eu ia para a África subsaariana, em que países como a Nigéria são um exemplo do que pode acontecer. A Etiópia, o Egito, a República Democrática do Congo, a Tanzânia, este bloco todo que nós aqui vemos atrás, o 13º, 14º, o 18º e o 24º país hoje, são países que vão crescer. Inversamente, há países onde vai diminuir e, portanto, vai haver menos procura. Porquê? Por pressões demográficas, por problemas de fertilidade, por problemas de expansão da população. Por exemplo, países como o Brasil vão diminuir, países como a Rússia, países como o Japão vai ter uma crise financeira, seguramente, porque hoje em dia no Japão não há pobreza crónica, não há pessoas a viver em subcondições e a população vai diminuir para metade também. Portanto, o que vai acontecer, vai haver uma reformulação do tecido habitacional para albergar as pessoas de maneira diferente à que hoje existe. E, portanto, de facto, é a leitura destes passos macro a nível global que os grandes fundos imobiliários de investimento estão a fazer para perceber onde é que vão fazer os planos, onde é que vão, de certo modo, condicionar planos diretores, onde é que vão trabalhar com governos para conseguir, de facto, levar o mundo em frente, não é? E em Portugal? Portanto, em Portugal, nada disto se aplica exatamente da mesma forma. Portanto, em Portugal nós temos uma realidade muito mais pequena, para nós é muito mais fácil de analisar e, de certo modo, é fácil também para dimensionar. E eu aqui vou fazer uma apresentação um pouco diferente, porque a população portuguesa estima-se que fique relativamente estagnada e, portanto, a única coisa que nós vamos assistir é movimentos ainda migratórios de populações que ainda hoje residem fora dos grandes centros urbanos para os maiores centros urbanos. E quer se queira, quer não, por muito que custa acreditar, porque temos uma ilusão um pouco do contrário. Segundo os últimos dados que eu vi do Banco de Portugal ou do INE, fui ver ontem, apenas 48% das pessoas em Portugal vivem em grandes centros urbanos. E isso é muito menos do que em países, digamos, com economias mais desenvolvidas. E, portanto, o setor imobiliário em Portugal, o que nos interessa perceber, de certo modo, é onde é que, de facto, as pessoas... qual é a dinâmica do setor imobiliário e do setor do imobiliário residencial, que é aquele onde trabalhamos mais. Portanto, certo, em Portugal existem aproximadamente 6 milhões de alojamentos familiares clássicos e há 10 milhões de habitantes, portanto, dados de junho de 2020, e quase 600 mil estrangeiros, que eu lhes chamo not aliens, portanto, que têm estatuto legal de residente e, portanto, com toda a legitimidade, podem arrendar uma casa, comprar uma casa, viver cá
em vez de estar apenas numa ótica temporária de férias ou algo parecido. E temos, e aqui é bastante importante percebermos este número, 4.600.000 habitantes empregados entre os 20 e os 64 anos. Eu escolhi entre os 20 e os 64 anos porquê? Porque há outros indicadores de empregabilidade em Portugal, mas que vão buscar a malta entre os 15 e os 70 anos. E eu, de certo modo, acho que para fazermos a análise que vamos fazer a seguir, os 20 e os 64 é um intervalo de idades mais relevante para quem compra e vende casas do que entre os 15 e os 70 anos. Portanto, a partir dos 64 as pessoas ou já tomaram a decisão de ter a sua última casa ou não ter nenhuma e, de certo modo, viverem já com familiares ou viverem numa solução de coabitação para séniores ou algo do género. E destas pessoas todas, há 160.000 que estão em subemprego e, portanto, também foram desconsiderados na conta. Portanto, considerando isto, tivemos em 2018, que são os últimos dados reportados pela Associação de Mediadores, 178.691 imóveis vendidos. E o gráfico da direita mostra, digamos, o crescimento que houve nos últimos anos. E em 2019 o número de imóveis foi similar ao número em 2020, fruto do confinamento vamos ter menos, e foram vendidos por um valor de 24 bilhões de euros, que é 12% do PIB direto. Portanto, quando se fala do setor imobiliário, das casas, estamos a falar de um setor que vale 12% do PIB só pela valorização do valor de venda final dos imóveis. Sem falar depois em valores indiretos associados a este setor. Condomínios, manutenções, etc, etc. Se olharmos para o número de imóveis vendidos, para o número de trabalhadores em Portugal, para o número de imóveis existentes, o que nós nos apercebemos é que 5 a 6% das famílias mudam de casa anualmente. Portanto, isto é uma conta um bocado básica demais, portanto, eu aqui não estou a considerar nuances, claro, de pessoas que estão a comprar segunda habitação, pessoas que estão a comprar para investimento, porque mesmo que alguém compre para investimento para meter no mercado de arrendamento, alguém vai ter que ir ver para essas casas. Portanto, as famílias mudam, 5 a 6% das famílias mudam de casa anualmente, e isto é um dado importantíssimo para os consultores imobiliários. Porquê? Porque os consultores ficam a saber que em cada 100 pessoas que conhecem, há 5 a 6 que vão comprar casa ou mudar de casa este ano. Portanto, esse é um dado fundamental para eles conseguirem dimensionar quantas pessoas é que eu preciso de ter, de contactar com regularidade para conseguir atingir os meus resultados económicos, fazer a minha atividade, etc. Isto significa também que, em média, uma família, ou um casal, ou uma pessoa individual, compra 3 imóveis para a sua habitação própria e permanente ao longo da vida. Eu, por acaso, olhando aqui para o universo muito pequeno e muito egoísta e muito pessoal, meu e dos meus pais, os meus pais, desde que eu me lembro, têm a mesma casa e eu já troquei de casa 5 vezes. Portanto, nós os dois estamos na média. Portanto, isto até parece, de certo modo, estar bastante alinhado com a realidade mais pequena do mundo em que eu vejo pessoalmente. Portanto, 3 compras de imóveis ao longo da vida. E a pergunta que se pode fazer é: mas será que isto é mesmo assim? As contas não estarão enganadas? Porquê é que trocam as pessoas tantas vezes de casa ao longo da vida? E nós ouvimos, eu volta e meia confronto pessoas com este facto de que há pessoas a trocar de casa, mais vezes do que aquelas que nós nos apercebemos, porque quando alguém nos pergunta, então, mas o consultor imobiliário, como é que descobre quem é que vai comprar de casa? Quem é que vai trocar de casa? Tem que olhar para a sua base de dados, para os seus contactos e perceber. Descobrir quem é que vai fazer essa pergunta. Porque as pessoas, e eu digo porque 5 a 6% dos teus amigos mudam de casa todos os anos. Não acredito. Faz uma análise, olha para trás e vê quem é que mudou. Nós não estamos atentos, muitas vezes só descobrimos quando isso já aconteceu. Portanto, porque muitas pessoas dizem: os meus pais, sim senhora, viveram a vida toda, a primeira casa que compraram. Só que a primeira casa que eles compraram não foi aquela, eles já tinham tido uma antes de eu nascer e ainda vão ter outra agora que eu já estou a viver sozinho. Portanto, estes números são o que são e é com eles que temos que trabalhar. Mas, portanto, as pessoas de facto trocam de casa ao longo da vida. Porquê? É um sinal dos tempos e do desenvolvimento da humanidade. E este fenómeno pode estar a acentuar-se, pode estar a acelerar-se de certo modo. Portanto, há de facto, as pessoas procuram de facto segurança e uma melhoria do conforto em que vivem, através da procura de novas técnicas de construção. Portanto, as pessoas procuram casas que lhes proporcionam maior proteção e bem-estar. Há um acompanhamento do mercado de trabalho.
Portanto, os agregados populacionais surgem onde o trabalho é criado e prospera e tendencialmente aglomera-se. E uma coisa que nós vamos assistir a Portugal, estamos a assistir já em Portugal, neste Portugal mais contemporâneo, é algo que já existe noutros países mais desenvolvidos economicamente há muitos anos. As pessoas vão ter de ter uma muito maior mobilidade profissional. Portanto, nos Estados Unidos, é um país que é muito grande, é verdade, as pessoas mudam de cidade com muita facilidade. As pessoas hoje estão em Nova Iorque, amanhã estão em Washington a trabalhar, ou em Chicago ou em Los Angeles. Cá é muito raro ouvir dizer alguém que mudou de Lisboa para o Porto. Portanto, as coisas vão mudar porque a filosofia de emprego em Portugal está a mudar também. O emprego para a vida já não existe, as carreiras eternas já não existem, portanto, e os novos profissionais são pessoas orientadas, somos cada vez mais pessoas orientadas a projetos e que vamos fazer trabalhos para sítios diferentes, em tempos diferentes e muitas vezes em cidades diferentes. E agora, cada vez mais, estamos a sentir a possibilidade de mudar de casa sem mudar de emprego, porque o teletrabalho está, de certo modo, a introduzir-se na nossa maneira de viver. E, portanto, as cidades transformam-se para acomodar o aumento populacional, porque, de certo modo, há esta atração que as cidades fazem uma espécie de efeito buraco negro, que puxam a economia para si e não a deixam sair, e criam-se quase pequenas cidades-estados. E um exemplo é, por exemplo, Tóquio. Portanto, Tóquio é uma metrópolis com 38 milhões de habitantes, okay? E não para de crescer. Portanto, o país também é um país, o Japão é um país atípico, por exemplo, é muito íngreme, digamos, portanto é um país muito vulcânico, com muitas montanhas, verdíssimas, escarpadas, íngremes, e depois na parte onde o país aplana, as cidades cresceram de forma absolutamente impressionante. Mas o mais impressionante em cidades como estas não é o facto de ser uma cidade muito grande, é o facto de ser uma cidade assim, em que a vasta maioria das casas não tem cozinha. Portanto, a cozinha japonesa, que é fantástica, não é feita em casa das pessoas porque as pessoas não têm dinheiro para comprar cozinhas em casa. Portanto, a pressão demográfica é tão grande que o tecido urbano foi-se transformando ao longo do tempo para privilegiar o quarto ao mínimo, a sala um bocadinho melhor e as cozinhas praticamente não existem. E daí existir em cada espaço de rua disponível um pequeno boteco onde as pessoas podem comprar comida para levar. Portanto, por muito que nos possa entristecer, isto é uma pressão que começa a ser universal e é discreta. Notem hoje, na construção nova que existe em Lisboa, a quantidade de cozinhas americanas, de kitchenettes. A cozinha está a ser esmagada. A cozinha, que era um espaço central na casa portuguesa, quase do tamanho da sala muitas vezes, está a ser esmagada para um canto da sala e qualquer dia desaparece. É uma tendência que é visível. Quer dizer, vemos isso no produto novo que está a ser edificado. E, portanto, é também um sinal do ciclo de vida das sociedades, estas mudanças que estamos a ver, digamos, no housing, no imobiliário. É uma questão de estatuto e segunda habitação, portanto, as pessoas mudam de casa também porque lhes proporciona o estatuto que julgam merecer, assim que podem, que têm capacidade financeira, mudam de bairro, mudam de andar, mudam de tipologia e têm a sua segunda habitação para ter o bem-estar ao fim de semana que procuram. Há também uma questão de desenvolvimento económico e de propriedade. As pessoas acreditam que a propriedade do imóvel é o modo mais económico de ter um teto. E por enquanto continua a ser. Portanto, quem pode compra porque o arrendamento custa quase o mesmo que a propriedade de uma casa e porque há uma dinâmica relativamente estática ainda de vida no nosso país. Se eu tivesse que mudar de cidade de 5 em 5 anos, se calhar não podia comprar uma casa de 5 em 5 anos, porque os custos de mudança aí já começavam a entrar em linha de conta. A mediação imobiliária, todos os impostos, toda essa mudança, as mais-valias, mas isso aí também depois a legislação seria acomodada para isso. E surgem também, ao longo do tempo, têm surgido alterações à noção de propriedade, em que, por exemplo, agora começa a surgir a questão do co-housing, do co-living, das casas assistidas, em que eu acredito firmemente, e acho que é uma oportunidade clara neste setor, que alguns de nós, com a nossa idade que aqui estamos hoje, entre os 30 e 50 anos, quando chegarmos à terceira idade, vamos optar por viver, por exemplo, em T1s, com uma cozinha mínima, ou um T2, para ter um quarto para eu receber os netos,
num ambiente partilhado, em que eu tenho um salão partilhado, uma piscina partilhada, e que tenho condições de... e que esse condomínio, digamos, tem uma equipa de assistência permanente que dá suporte a esta terceira idade que vive num condomínio, não é preciso ser de luxo, mas num condomínio desenhado para precisamente suportar pessoas que têm uma visão da propriedade diferente. Não querem os metros quadrados pelo dinheiro que eles valem, mas querem os metros quadrados pela qualidade de vida, no instante de vida em que estão a viver, que proporcionam. E, portanto, isto é um exemplo de uma comunidade em Phoenix que vive em conjunto num registro de co-housing. Portanto, e são os baby boomers, os late baby boomers, mas isto nos Estados Unidos, eles vivem muito sozinhos, porque é uma sociedade que privilegia muito menos a família do que os latinos, mas a própria sociedade latina está a convergir para práticas de vivência mais típicas de países anglo-saxónicos e, portanto, é algo que também a prazo nos espera para o bem e para o mal. E, finalmente, as alterações do agregado familiar e as alterações à estrutura familiar têm criado uma pressão na mudança, digamos, do alojamento em Portugal. Portanto, as pessoas mudam de casa à medida que o agregado familiar altera. Isto é verdade. Quando casamos, quando temos filhos, com o ninho vazio e depois a viuvez, estes momentos de charneira são típicos para proporcionar mudanças de casa, não é? Eu estranhamente, tenho filhos teenagers e volta e meia uma das conversas que nós já fazemos é quando eles saírem no fim da faculdade, o que é que a gente vai fazer? É esta casa com estes quartos todos. Já está no mindset. Cá de casa pensarmos nisso e a procurar, portanto, agora espero que os meus colegas consultores não comecem já a ligar amanhã a propor, virem-me ajudar a fazer esta mudança. E depois as alterações à estrutura familiar. Portanto, o aumento do número de divórcios, de famílias monoparentais, de novos modelos de coabitação, de vida a dois. Portanto, hoje em dia começamos a assistir a muitos casais que cada um quer ter a sua casa e vão de certo modo, todos os dias pernoitando na casa um do outro. Portanto, estas dinâmicas contemporâneas fazem com que também o mercado imobiliário tenha acelerado no sentido de encontrar soluções e disponibilidade para todas estas novas famílias, porque houve muitas famílias que tiveram que partir em duas casas e raramente voltam a juntar-se. Ok? Portanto, temos aqui, de facto, dinâmicas muito interessantes. E, no meio disto tudo, como é que o mercado imobiliário, então, anatomicamente se está organizado? Quem são estes players todos que entram aqui no meio disto? Portanto, numa visão muito orientada à função, a vida pode ser vista, de certo modo, em caixas. E caixas dentro de caixas. Portanto, as estruturas urbanas, do ponto de vista do urbanismo, do ponto de vista do planeamento e desenvolvimento das cidades e dos espaços urbanos, passa por uma fase de planeamento, passa depois por uma fase de desenvolvimento, basicamente de construção acelerada, onde as cidades vão crescendo, isto demora décadas, e depois de consolidação. E na fase de consolidação, falamos de renovação por questões de eficiência energética, alteração de tipologias e, por exemplo, a consolidação. Quando olhamos para uma cidade ao longo de centenas de anos, ou pelo menos de 100 anos, quando olhamos para uma fase de consolidação, estamos a falar às vezes de 3, 4, 5 décadas em que há, de facto, estas alterações à estrutura familiar das sociedades e, de facto, as casas que antes tinham que ser ter 4 ou ter 5 porque as pessoas tinham 4 filhos, agora tem que haver três T3 para suportar os casais que se separam para viverem com os filhos de 15 em 15 dias, não é? E depois todas as temáticas das reinfraestruturações, alterações de infraestruturas de saneamento, etc. E depois a questão da expansão. Portanto, a partir do momento em que as cidades estão consolidadas, repetem-se estes fenómenos de planeamento, desenvolvimento e consolidação em suburbização das cidades. Portanto, a criação das cidades satélites que depois fazem com que, hoje em dia, nós só dividimos Lisboa dos concelhos limítrofes por uma questão autárquica e política, porque, na realidade, é uma sprawl urbana bastante grande. A passagem do Lumiar para Odivelas é uma estrada. Portanto, é Acril. A mesma coisa na Amadora, praticamente. Portanto, enquanto que, por exemplo, em cidades como o Japão, se diz que o Japão são 5 bairros gigantescos, cada um com mini-bairros, nós temos
dizemos que a Grande Lisboa são 5 ou 6 cidades para satisfazer presidentes de Câmara. Portanto, há de facto isto tudo. E depois temos a vida das pessoas dentro de caixas, em que tipicamente as pessoas têm 3 linhas de investimento ao longo da sua vida. Tem a linha digamos, da sua habitação própria permanente, da primeira casa, crescimento da família, mudança de emprego, melhoria de condições, etc. Depois há uma linha de prazer, de self... Como é que sei dizer? De reforço das condições de vida, em que eu compro uma segunda habitação ou até uma terceira habitação. E depois há a linha do investimento que surge tipicamente mais tarde na vida de uma pessoa, em que quando começa a ter melhores condições económicas, então usa o imobiliário como um mecanismo de proteção da riqueza e de criação de valor acrescentado, através de rendimento. Portanto, no meio disto tudo, quem são as pessoas que andam aqui envolvidas nisto? Portanto, e colocando tudo em perspectiva, a vida das pessoas, os seus investimentos imobiliários, muito raramente fazem-se sem ser para a segunda e terceira habitação, fora da cidade de escolha para a primeira propriedade, e fazem-se dentro deste ciclo de vida, digamos, mais alargado da sociedade. Então, se olharmos numa perspectiva de carreiras, que opções existem para as pessoas? Para os nossos filhos, que ainda não decidiram o que é que querem ser quando forem grandes, para os profissionais que estão a terminar ou que vão iniciar agora a sua carreira profissional, ou para os profissionais que já estão neste setor de atividade ou noutros. Que oportunidades existem? E eu fiz aqui um exercício muito simples, que é olhar para estas carreiras disponíveis à luz de 3 vetores de análise. O primeiro é da formação especializada, que é que sofisticação de formação é necessária para se desenvolver uma atividade, para se criar uma carreira. Atenção que eu estou a dizer, não ter um emprego, nem ter trabalho, ter uma carreira. E dividir de 1 a 5 o nível de formação e depois vamos caracterizar, digamos, as atividades de 1 a 5. Desde de nenhuma, que é não existe nenhuma formação técnica para o desempenho da função, até eu tenho que ser licenciado e estar inscrito numa ordem que me regulamenta a atividade. Okay? Nenhuma formação técnica, uma ação de formação profissionalizante, é, por exemplo, o que fazemos no setor imobiliário. Um curso técnico certificado do secundário ao profissional de um instituto técnico, ensino superior e, finalmente, o que é, por exemplo, médicos, advogados, arquitetos e engenheiros civis, por exemplo. É o 5º patamar. O segundo vetor é a resistência à entrada do mercado. E este é um setor muito interessante, que é quão fácil é uma pessoa apostar numa carreira. E há carreiras em que não há nenhuma restrição que levante ao arranque da atividade profissional. Há outras em que o acesso é fácil, em que eu só tenho que fazer uma decisão de investimento, ou meto dinheiro, ou aceito que me paguem um salário que não sou eu que controlo. Depois há nível médio, que eu tenho que já ter experiência e referências para conseguir sair do emprego e criar uma carreira. Depois outra em que eu tenho que ter um ecossistema networking, lobbying ou um investimento inicial relevante. Por exemplo, criar uma empresa de advocacia, uma sociedade de advogados já implica isto. E o último é, eu estou num setor que está fechado, e por incrível que pareça, os taxistas têm resistência à entrada no mercado. Os Ubers hoje em dia não, mas os taxistas tinham. Eu não conseguia ser taxista se quisesse. Tinha que comprar um alvará ou uma coisa parecida. Ok? Porque estavam limitadas essas licenças. Eu agora, se quiser criar um negócio Airbnb numa zona complicada, também tenho esse tipo de problema. E, finalmente, o rendimento potencial. Portanto, o rendimento potencial, no fim do dia, é o que todos gostamos de ouvir nas carreiras. Portanto, podemos ir do rendimento mínimo, que é uma função muito mal remunerada, passando por um rendimento baixo, em que a função é remunerada com base apenas na experiência e não na competência. Ou seja, não me interessa se eu sou melhor ou pior que o do lado. Se eu faço aos mesmos número de anos que o do lado, vou ganhar o mesmo que ele. E isso é algo que desespera muitas pessoas. Depois o nível médio, que é, se eu for melhor que o do lado, ganho mais. E depois o rendimento alto, que é, se eu for melhor que o do lado e for altamente produtivo, então eu vou ter aceleradores e vou ter prémios. E depois o nível quinto máximo é, eu ganho de forma indexada ao volume de negócio que eu gero. Okay? Se eu gerar 100 milhões, ganho X. Se eu ganhar 20 milhões, ganho 2X. E não tenho tetos. Okay? Portanto, isso é o típico objetivo de um empresário, que é poder ter um lucro proporcional ao volume de negócios que tem. E
portanto, olhando para estas... E em cima à direita vem, digamos, o organigramazinho da sociedade. Quem são os players que existem neste setor? Que carreiras é que os nossos filhos poderiam escolher? Que carreiras é que nós, de certo modo, poderíamos tentar investir, nós que estamos no setor imobiliário? Por exemplo, a de urbanista é uma que é claramente giríssima. Eu acho que deve ser das coisas mais retributivas e que mais prazer devem dar a uma pessoa é alguém poder desenhar. Eu desenhei uma cidade. Um Niemeyer que desenhou Brasília. Outros arquitetos e engenheiros que ficaram conhecidos por terem desenhado zonas de países. Só que é uma função técnica, mas com uma empregabilidade muito complicada, porque não existem muitas funções deste género. Portanto, há organismos públicos, câmaras municipais, ministérios de obras públicas, alguns developers imobiliários, portanto, coisas que se vêem pouco no nosso país, mas que no estrangeiro há entidades que licenciam, digamos, o direito para fazer o development de uma zona do tamanho quase de meio Alentejo, e a partir daí eu tenho o direito de jogar ao SimCity nesse sítio. E, portanto, eu sou a pessoa que define a política, que define os planos de pormenor e faço isso. Portanto, o que é que temos aqui de facto de tricky? A formação é altamente especializada, a entrada no mercado é altamente difícil, não é um urbanista quem quer, não é? É quem lhe deixam, e o rendimento potencial é um rendimento assalariado, bom, mas que não permite nunca aspirar a ter-se uma carreira, digamos, financeiramente relevante. Depois temos profissões, eu pus cartógrafos asterisco, como poderia pôr também topógrafos. Portanto, ainda na fase do planeamento e do desenvolvimento, há pessoas com formação especializada que vão trabalhar na criação de mapas, no apoio ao landscaping do terreno, e trabalham mais ou menos para o mesmo tipo de entidades que o anterior, mas de facto podem também trabalhar para empresas de consultoria ou criar, com raríssimas exceções, criar empresas para prestar este tipo de serviços para esses players. Tem também uma formação especializada que já não é necessariamente regulada, tem uma entrada no mercado um bocadinho mais facilitada, mas a experiência aqui é relevante, portanto não é um cartógrafo ou um topógrafo ou começa a fazer trabalho nesse sentido para um developer, quem quer, e o rendimento potencial é também na casa, claro está, do assalariado, e depois entramos, de facto, nas profissões que já estamos mais habituados a ver, e que, de certo modo, o que nós sentimos é que, fruto das dificuldades, quer à entrada do mercado, ao rendimento potencial e à exigência da formação, são pessoas que muitas vezes optam por sair destas atividades e fazerem outras atividades, nomeadamente, por exemplo, consultoria imobiliária. Portanto, os criadores de espaços, os arquitetos, as pessoas que desenham as coisas belíssimas que vimos atrás nas fotografias, que enquadram função com beleza, com segurança, etc., têm, em Portugal, por exemplo, uma empregabilidade difícil. Portanto, o arranque a solo é altamente difícil, o arranque de uma empresa de arquitetura faz com que tenham que suportar salários um pouco esmagados, e a procura, devido ao desenvolvimento dos meios tecnológicos, à replicação de desenhos, à manutenção da construção, faz com que a procura também por arquitetos, de certo modo, tenha diminuído. Porque se imaginarmos que os arquitetos tinham que fazer os desenhos todos à mão, como este está a fazer na imagem, haveria muito mais arquitetos empregos hoje a trabalhar em arquitetura do que hoje. Porque hoje, com os AutoCADs e com as facilidades de transformação de desenhos anteriores, é muito mais fácil. Portanto, é também possível a criação de empresas para explorar economias de escala e algum esgotamento do mercado, porque há muitos, digamos, destes jovens profissionais a desistirem, e de facto são precisas centenas de arquitetos desconhecidos para surgir um Cisa Vieira. Okay? De facto, nós olhamos com admiração para os grandes nomes da arquitetura mundial, para a obra que eles criam, todos gostaríamos de ver uma casa desenhada por eles, mas esquecemos das centenas de arquitetos que ninguém sabe quem são. E, de certo modo, pior ainda, estão os engenheiros civis. Porque os engenheiros civis, se eu ainda sei o nome de 3 ou 4 arquitetos, dos engenheiros civis quase ninguém sabe quem são as pessoas que estão por trás das grandes obras. Portanto, a engenharia civil é absolutamente fundamental do nosso setor,
São pessoas que muitas vezes sentem-se tentadas a deixar de fazer o que fazem, porque sofrem na pele os ciclos de investimento e desenvolvimento económico dos países, quando se reflete imediatamente, digamos, no setor da construção, e a sua empregabilidade depende da incorporação em empresas com alvará, e a prestação de serviços para elas, e são muito raros daqueles que se conseguem trabalhar por conta própria, e sendo possível, porém, claro, a criação de empresas para explorar economias de escala, algum tipo de especialização para algum tipo de obras, mas de facto o rendimento potencial deles, se fizerem apenas engenharia civil, continua a não ser espetacular, a entrada no mercado é difícil e a formação especializadíssima que tem que ter. Perdão. Depois entramos digamos, no low end, do setor imobiliário. Temos a falar de todos os que são necessários para fazer o edificado que nós tanto gostamos de promover, mas os construtores de catedrais, os vários tipos de operários, não têm, de facto, necessidade de ter formação especializada, a entrada no mercado é super fácil, muitos deles apresentam-se nas obras de manhã a perguntar se é possível ou não trabalhar nesse dia, e o rendimento potencial é labor, portanto é o mais blue collar que existe e, portanto, é pago à hora, não é? Portanto, e é possível também, e vê-se aqui uma dinâmica grande, porque muitas das oportunidades do setor imobiliário passam por explorar, digamos, a referenciação, a criação de pequenas empresas de subempreitadas para explorar a crescimento. Isto é um tema perigoso, porque neste momento tal pode não ser a melhor opção. Porque com a diminuição da venda de imóveis que se antecipa no curto e médio prazo, pelo menos durante, digamos, esta crise pandémica e económica, é natural que também comece a haver um surplus de oferta e vai haver muita empreitada, muito sobreempreiteiro, que de certo modo as obras acabam e não tem novas obras de forma imediata. E a mesma coisa se passa um bocadinho com os operários especialistas. Okay? Portanto, aqui, pessoas ligadas ao setor imobiliário que ponderem a criação de empresas para explorar alguns nichos de mercado. Porquê? Porque se nós nos pensarmos bem, até o ano passado, quando alguém nos dizia que queria comprar uma casa para recuperar, a pergunta seguinte que nos faziam era: quem é que recomenda para fazer a obra? É que toda a gente que eu conheço diz-me que só daqui a 6 meses é que pode fazer a obra, os preços dispararam e de repente começávamos nós a pensar que empresa é que eu posso montar, com que tipo de mão de obra, importada de onde, para poder fazer este tipo de serviço e para poder incorporar isto na cadeia de valor, digamos, dos meus clientes. E depois surgem, de facto, há aqui outras funções, o designer de interiores, as pessoas que vão criar estes espaços, em que, de forma similar aos arquitetos, trabalham para melhorar o espaço e adequá-lo à nossa função. E há aqui uma característica gira, é que se nós olharmos para um imóvel ao longo do tempo, os arquitetos intervêm neles no início, mas o imóvel pode sofrer trabalhos de arquitetura de interiores, do ponto de vista de design, mais de mobiliário e decoração, como do ponto de vista de reconstrução, várias vezes ao longo do seu ciclo de vida. Portanto, se nos perguntarem se são precisos mais designers de interiores ou arquitetos, depende da sofisticação da economia. Porque numa economia muito desenvolvida e forte, há muito mais procura para um design de interiores, porque para cada casa construída, há momentos no tempo em que eu vou revê-la e a arquitetura, em princípio, é aquela arquitetura bruta, de início, de folha em branco, é feita inicialmente. Há também agora, vai surgir uma procura maior por este tipo de profissionais, paisagistas, ok? Portanto, os criadores de jardins, porque, de certo modo, imóveis na periferia das cidades, ou até mesmo com alguma interioridade, que estavam abandonados ao esquecimento, era a casa dos avós, a casa dos pais, de repente são projetos de recuperação em que eu agora, no pós-Covid e com o teletrabalho, vou poder estar a 1 hora de Lisboa, mas não quero ter o jardim com capim. Portanto, vou criar aqui um espaço agradável e, portanto, está-se a sentir também uma dinâmica de criação de empresas para explorar economias de escala neste valor e com alguma relevância a revenda de materiais de baixo valor, é verdade, a terra e as plantas,
que no caso da decoração é um bocadinho mais valor acrescentado, que é o caso da arte e da decoração. E há os arquitetos construtivos. Portanto, os arquitetos e os engenheiros que se especializam, ou que se especializaram e que estão agora, de certo modo, a tentar construir novos negócios em cima desta oferta, encontram em cidades, por exemplo, como Lisboa, um terreno fértil para a sua atividade. Porquê? Porque somos uma cidade com um edificado antigo, histórico, que se pretende preservado, bastante degradado, e que é a via, digamos, de criar condições de habitação. E, portanto, porém, cá está, formação especializada, uma entrada no mercado baseada na experiência e nas referências, um rendimento potencial que é indexado ao trabalho e não ao volume de negócio, muitas vezes, e embora se tente puxar um pouco mais, lá porque a casa custa milhões, digamos, o arquiteto não vai ganhar muito mais dinheiro por uma casa que tem os mesmos metros quadrados, mas que é bastante mais pequena. Perdão. E chegamos depois a umas profissões que em Portugal existem de forma discreta e que vão começar, de certo modo, também a intensificar-se. Portanto, o gestor de património, e isto tem a ver um pouco com o que eu antecipo ser uma mudança digamos, do património, da propriedade do imobiliário em Portugal. À medida, e se nós olharmos para os últimos anos, nos últimos 20 anos, enquanto que eu, para comprar um imóvel há 20 anos atrás, não precisava de dar praticamente qualquer entrada, bastava ter um trabalho, um emprego e emprestavam-me 120% do dinheiro, hoje eu tenho que ter 20% do capital upfront e tenho que ter uns rácios de esforço bastante sólidos para a banca me emprestar dinheiro para comprar um imóvel. E isso faz com que as rendas, os imóveis para arrendamento aumentem, porque de facto vai haver mais pessoas a terem que arrendar imóvel porque não têm condições de o comprar. E se vai haver mais imóveis para renda, quer dizer que vão estar na mão de bolsas de investidores. Não digo especuladores, digo investidores. Pessoas que vão construir portfólios de imóveis para colocar no mercado de arrendamento e vão ter que os pôr sob gestão de alguém. E vão ser gestores de património. Portanto, estes coletores de rendimento são pessoas cujo seu trabalho é garantir a continuada e adequada manutenção e rentabilização desse património de terceiros através das rendas. E, de facto, aqui também é um trabalho técnico-administrativo, é como se fosse um gestor de uma pequena empresa que não tem que ter muita criatividade, não tem que ter, digamos, muitos skills de gestão avançada, tem apenas que manter o negócio a correr de forma regular, mas surgem, de facto, vamos ver mais à frente, outra figura que essa sim é de bastante relevo. No meio disto tudo ainda surgem os intermediários de crédito, portanto é uma figura que se profissionalizou, que se está regulamentada e que tem, de facto, uma característica curiosa muito próxima da consultoria imobiliária. Precisa de uma formação especializada, um pouco mais do que a da consultoria imobiliária, tem uma entrada no mercado relativamente difícil porque tem que ser aprovada pelo Banco de Portugal e passa por algum escrutínio, que é exigente, mas não tem condições absolutamente incontroláveis. Portanto, é possível qualquer pessoa com uma formação sólida chegar lá. E tem um rendimento potencial elevado. Porquê? Porque é indexado ao volume de negócios. Um intermediário de crédito consegue negociar junto dos bancos que emprestam crédito 1% do valor de crédito concedido. Choca, de longe, contra os 5% da comissão da mediação imobiliária. Mas está lá. E, portanto, não é um trabalho labor intensive, é um trabalho indexado ao valor do negócio que está a ser intermediado, o que torna uma carreira bastante interessante. E nota-se, por isso, muitos profissionais, de forma discreta, a passarem de alguns tipos de atividades financeiras para este setor, que rapidamente se vai saturar também, mas os primeiros a lá chegarem e a instalarem-se vão, de certo modo, controlar um mercado que vale muito dinheiro. Okay? E depois há uma figura que eu acredito que em Portugal vai crescer, é uma oportunidade fantástica para quem se puder posicionar neste sentido,
porque é algo que, para terem uma ideia, em Portugal foi criado o primeiro fundo imobiliário aberto, cotado em bolsa, o mês passado, depois de 20 anos do último anterior. Portanto, pela Sonai. Portanto, a Sonai, como outros vão perceber, estão a antecipar um movimento de transferência da propriedade dos imóveis para grupos de investidores, para bolsas de investidores, que vão ter uma característica também gira, é que vão permitir a todos nós sermos proprietários de imóveis sem o ser. Ok? Então, as pessoas que não podem comprar um imóvel, não têm dinheiro suficiente, podem na mesma aplicar a poupança que têm em fundos de investimento imobiliário e, de certo modo, estão a comprar pequenas partes de casas, de muitas casas, e estão até a diluir o risco que teriam se comprassem uma para ter no mercado de arrendamento. Ou de comprar a sua própria casa e escolher um bairro que amanhã tem um aterro ou tem uma central nuclear na parte de trás digamos, do pátio. Portanto, isto é uma função com um rendimento potencial elevadíssimo, porque tipicamente os gestores de fundos imobiliários negociam prémios indexados à rentabilidade do fundo, e são pessoas que movimentam muito dinheiro e, portanto, são muito bem pagas para se portarem bem. Tem uma entrada no mercado relativamente regulada, porque estes fundos têm que estar aprovados pela CMVM, têm que ser fundos geridos profissionalmente, etc. E têm que ter formação especializada para... Portanto, tipicamente são pessoas com cursos de engenharia, de arquitetura, de gestão, para estarem, de certo modo, em posições digamos, de liderança neste tipo de fundos. Mas, colocando tudo isto em perspectiva, chegamos... e existimos nós. Nós, a maioria dos que estamos nesta ação, que somos os consultores imobiliários. Portanto, os consultores imobiliários somos os geradores de felicidade. Portanto, somos as pessoas que fazem o match entre os proprietários e compradores ou arrendatários num negócio imobiliário que satisfaça todas as partes. Okay? E tem uma característica interessantíssima este setor no nosso país. Não foi assim no passado. Não se antecipa que mude rapidamente. Há países em que isto é diferente. Portanto, a empregabilidade é relativamente imediata. Qualquer pessoa que queira ser consultor imobiliário pode ser, desde que aceite trabalhar de acordo com o código deontológico da mediadora, que essa sim, juridicamente e criminalmente responsável, e trabalha de forma tendencialmente comissionada a 100%. O que faz com que o seu rendimento potencial seja 5 estrelas. Portanto, o rendimento garantido é mínimo, mas o potencial é máximo. E como nós sabemos, há histórias de sucesso de pessoas que eram coisas fantásticas noutros setores, que olharam para esta organização visual, digamos, do valor das carreiras no setor imobiliário e perceberam que onde existe menos necessidade formativa, o que isso só tem um inconveniente, é que permite que haja mais concorrência. Onde existe uma menor resistência à entrada, e aí não há mal nenhum. Porque a resistência à entrada artificial num setor é a maneira dos que lá estão garantirem que os outros não se aproximam e não comem a fatia do bolo. Portanto, eu agrado a mercados sem resistência à entrada, porque aí é a luta do melhor. O melhor, o que trabalhar melhor, o que fizer melhor a sua tarefa, tem o maior prémio. E o prémio é a maior bola possível. Portanto, se olharmos para todos os players e claro, tirando daqui as pessoas que são donas de impérios, donas de empresas, não é? Portanto, de todas as carreiras possíveis no setor imobiliário, os gestores de fundos imobiliários de topo e os consultores imobiliários são aqueles que têm um potencial de rendimento mais elevado, que é a dimensão da bola, portanto, a área da bola, e, de facto, é onde existe uma muito menor resistência à entrada e onde nós podemos começar a trabalhar de forma praticamente imediata. Ok? Portanto, isto do ponto de vista de carreira. Portanto, se perguntarem, e isto é giríssimo verificar este fenómeno, se nós perguntarmos em Portugal, à saída da faculdade, se alguém quer ser consultor imobiliário, a pessoa olha-nos com alguma estranheza e pergunta porque é que estamos a dizer isto, se eles estão a tirar a engenharia ou a arquitetura, ou seja o que for, ou gestão. Se nós perguntarmos à saída de uma universidade americana se eles querem ser consultores imobiliários, eles dizem, além de já terem pensado nisso, já foram a entrevistas. Porquê? Porque lá a visão sobre o rendimento potencial e este tipo de questões é muito mais transparente e muito mais visível. E eles percebem que se trabalharem bem, no duro,
de forma profissional, podem ganhar quantidades de dinheiro inacreditáveis. Inacreditáveis para outros. E aqui em Portugal é a mesma coisa. Portanto, nós temos em Portugal consultores imobiliários, pessoas que têm, não têm que ser doutorados em nada que se pareça, e pessoas que tiveram bastante de facilidade em arrancar a sua carreira, a ganhar 1 milhão de euros por ano. Na KW temos 3 pessoas que este ano se vão seguramente aproximar de 1 milhão de euros. Nos nossos concorrentes mais diretos, talvez tenhamos em todos eles talvez um total de 10 pessoas, 12 pessoas nessas circunstâncias. 1 milhão de euros ano. É muito dinheiro. Okay? E é muito dinheiro para algo que tem zero de risco, como vamos ver à frente. Portanto, se olharmos numa ótica não de carreira, carreira é empregabilidade, desenvolvimento de um percurso. Se olharmos numa ótica de investimento, onde é que nós então podemos colocar o nosso dinheiro, as nossas mais-valias, a nossa poupança neste setor? Okay? E aí, a análise que fiz, que montei, tem outros 3 vetores diferentes. Que é uma coisa muito simples, para ser simples. Qual o nível de investimento requerido para começar um negócio? Quanto é que eu tenho que gastar? E vai de que é virtualmente nulo, em que os meus custos são apenas os associados à atividade que eu faço, até 5, que é elevadíssimo, que é na casa das centenas de milhões de euros. Não é milhares de euros, atenção. Centenas de milhões de euros. Portanto, reduzido, 0. E como uma vez li um consultor imobiliário dizer, eu vim para a consultoria imobiliária porque me disseram que só precisava de um fato e de um par de sapatos e de cartões de visita. E é verdade. E essa pessoa hoje tem um império. Portanto, investimento reduzido, pequeno, milhares de euros, médio, centenas de milhares de euros, grande, milhões de euros, e elevado, centenas de milhões de euros. Okay? Muito simples. Depois temos o risco. E aqui o risco, tudo o que é um investimento, quando nós estamos a dizer onde é que eu vou meter o meu dinheiro, e como vocês imaginam, eu tenho amigos que há 2 anos, quando me viram a mudar de mundo, disseram, pai, João, e agora eu tenho aqui o dinheiro, o que é que eu faço com o dinheiro? Onde é que me recomendas que meta o dinheiro? Eu digo, podes investir no imobiliário de muitas maneiras diferentes. Todas têm o seu risco. Ok? Portanto, o risco reduzido é um risco marginal, em que eu praticamente consigo sair do negócio sem perder dinheiro. Um risco pequeno, em que eu vou ter perdas controladas sem impactos legais, ou seja, não vou preso, nem vou para tribunal. Um risco médio, em que eu posso ter perdas relevantes, mas também sem impactos legais, exceto se for acusado de dolo ou de fraude. Um risco grande, em que eu posso ter perdas catastróficas, proporcionais aos ganhos potenciais, ou seja, eu quando invisto na bolsa alavancado, posso ganhar muito, mas também posso perder tudo numa pequena flutuação de mercado. E, finalmente, um risco muito relevante, financeiramente e criminalmente. E, finalmente, olhamos na ótica do retorno. Portanto, como é que isto paga a pessoa? Indexado ao trabalho realizado, o é o mais baratucho. Portanto, eu vou receber na proporção do esforço, indexado ao capital investido. Portanto, eu vou ganhar na proporção do capital que eu meto. Se eu meto 100, ganho 1. Se meto 200, ganho 2. Indexado ao volume de negócios, que não tem a ver quanto é que eu meto, mas tem a ver quanto é que eu crio de volume de negócios. E aí posso ter uma percentagem do volume de negócios realizado. O quarto é escalável, ou seja, eu ganho uma proporção do volume de negócios, mas posso alavancar em pessoas. Ao ter uma equipa a trabalhar comigo, eu vou ganhar mais. Ganhamos todos, mas eu vou ganhar mais por ter gerido uma equipa e comoditizado. Comoditizado é, eu vou ganhar mais dinheiro em alta escala porque vou permitir a outros investirem em mim. Portanto, se olharmos nesta vertente, que oportunidades de investimento existem no setor imobiliário? O deles, um que esteve em voga e que continuará a estar em voga, é o da reconstrução e venda. Basicamente é a malta que acha que pode fazer engenharia civil de vez em quando. Ok? Portanto, compra um imóvel para reconstrução para colocá-lo posteriormente no mercado de venda. As necessidades financeiras são relevantes, porque tem que comprar o imóvel e tem que financiar a obra. E as responsabilidades, inversamente, são praticamente nenhumas. A não ser, se eu não conseguir vender a casa, fico com o elefante branco. E se não conseguir vendê-la pelo valor que pretendo, tenho uma rentabilidade mais pequena. E o retorno, 30% de margem bruta é um valor aceitável para quem faz reconstrução e venda de curto, médio prazo. Portanto, investimento 3, risco 2, retorno 2.
Uma coisa, uma apreciação simples. E há quem compre para arrendamento. Portanto, um investimento de mais curto prazo, de mais longo prazo, que tem necessariamente uma rentabilidade mais pequena. Portanto, eu adquiro imóveis para colocar no mercado de arrendamento, transformando liquidez, cash que eu tenho, em ativos imobiliários rentabilizáveis não líquidos. Ou seja, se eu amanhã precisar do dinheiro, não consigo vendê-lo a correr. Porque tenho lá o arrendatário, não consigo expulsá-lo, para pôr no mercado sem ele, pode não haver pessoas que queiram comprar com ele lá dentro e, portanto, tenho responsabilidades, que é cumprimento das condições contratuais, mesmo em cenários adversos, e o retorno, 5% de margem bruta, é um valor aceitável para este contexto. Grau 3 de investimento, porque eu não compro casas com dezenas de milhares de euros, tenho que comprar com centenas. Um risco mínimo, relativamente pequeno, e um retorno também proporcional ao risco. E aqui começam a surgir as variáveis, que é, há um mercado do short term que esteve em voga durante anos e, de repente, em março deste ano, catastrófico. E o mid e long term é uma coisa relativamente diferente. E aqui eu faço esta separação entre pessoas que investem no mercado de short term com capitais próprios, em que aí o investimento é relevante, o risco existe, há um problema, porque ponham-se nos pés de um apostador, um investidor no mercado de short term há 2 anos atrás. O que nós dizíamos era algo tão simples quanto isto. Isto não há problema nenhum, desde que não haja um atentado terrorista em Lisboa. Era o que nós dizíamos há 2 anos. Quando atropelavam pessoas em Marselha, ou em Paris, ou na Tunísia, enquanto não acontecesse em Lisboa, não havia problema. E nós dizíamos, os nossos serviços de informações tratam bem, o país é porreiro, não há risco nenhum. Tivemos uma pandemia. Portanto, o risco estava lá. O retorno estava lá, mas o risco estava lá. Agora, quando é alavancado, e nós sabemos de muitas pessoas que fizeram investimento no mercado de short term alavancado em empréstimos e alavancado numa coisa, alavancado em contratos. Ou seja, contrataram contratos de arrendamento de longa duração para fazerem subletting em short term. E neste momento têm que pagar os contratos e estão com moratórios a funcionar, mas não estão a ganhar dinheiro absolutamente nenhum. Portanto, dos capitais próprios para o mercado de long term, portanto, arrendamentos clássicos, o investimento é o mesmo, porque a casa que eu tenho que comprar é praticamente a mesma, mas o risco é mais pequeno e o retorno também. Alavancado, eu consigo ter um retorno maior ainda com um risco pequeno. Porque uma coisa é eu ter, digamos, estar a fazer um mercado, estar alavancadíssimo para ter uma casa vazia no short term, porque as casas que foram preparadas para short term não dão para mid e long term. São quartos pequeninos, imaginem a Alfama, não é? T2 em Alfama, segundo piso, sem elevador, 2 quartos de 8 metros quadrados. Mas ninguém lá quer viver. Portanto, nenhuma família vai lá viver, nem tem armários para colocar as suas mobílias, não é? Portanto, há produtos que dão num momento da história para uma coisa e não dão para outra. Mas há quem esteja a investir hoje e o investidor é essa pessoa. É a pessoa que coloca a carne no assador hoje para comê-la daqui a uns anos. Não precisa de ser para ser daqui a 3 meses. E há quem esteja hoje a pensar como é que eu vou ter rendimento passivo com rendas nestes 3 mercados. E nós tivemos aqui a semana passada uma apresentação muito gira de uma empresa que fez uma apresentação sobre o mercado de short term e as tendências, e o que eles disseram foi: nós sobrevivemos tendo convencido os nossos proprietários a mudar para mid-term. Ou seja, fazemos contratos de 6 meses, de 3 meses, de 1 ano. Já não fazemos para turistas, trabalhadores deslocados por pequenos períodos, mas fazemos para remote workers, eventualmente estrangeiros, pessoas que, em vez de estarem a trabalhar na Suécia, com 6 meses de noite por ano, vêm trabalhar para Lisboa em teletrabalho para a empresa deles. Portanto, eventualmente estrangeiros, compradores indecisos, primeiras casas, e depois há o long term. Portanto, e em todos estes há timings para retorno. Hoje em dia, o mercado de arrendamento de longa duração continua a ter mercado e vai ter um crescente mercado. Só que os imóveis não são os que estavam em short term. Portanto, a ilusão de que eu ia pegar uma casa de alojamento local e vou arrendar agora
a uma família, desmoronou. Porque o ativo que é necessário tem que ter dimensões generosas, pode ser em subúrbios, tem que ter zonas de trabalho, tem que ter uma cozinha equipada, tem que ter garagem. Porquê? Porque as pessoas que estão à procura disso, além das normais que não conseguem comprar uma casa, é as famílias monoparentais, novas uniões, portanto, pessoas que têm a sua vida estabilizada, muitas vezes têm os filhos numa escola, têm que ter casas próximas da escola e não é o centro urbano que funciona. Portanto, há timings para retorno e há hoje pessoas a investir novamente no short term, mas sabem que só vão começar a ter o retorno no investimento no pós-Covid. Estão a aplicar o devido desconto ao investimento, mas avançam nessa frente também, porque sabem que muitos estão aflitos e têm de desfazer-se destes imóveis. Okay? Há aqui oportunidades e há uma oportunidade que eu acredito que vai ser crescente. Vai ser crescente porque, de facto, todas as pessoas que até aqui há uns meses nos diziam não me importava nada de comprar uma casa e arrendar, aqui com as poupanças que tenho. A questão é que o banco hoje em dia não lhe empresta, porque ele não tem capacidade para ter 20% de entrada, mais a taxa de esforço para a casa atual e a que quer meter no mercado de arrendamento. E, portanto, a alternativa vai surgir através dos tais fundos imobiliários. Portanto, existem fundos imobiliários gigantescos, e se nós olhamos a nível mundial, e vão começar a surgir fundos em Portugal. Notem para esta lista que aqui está dos maiores fundos imobiliários mundiais. Com valorizações, portanto, capital levantado, estamos a falar de 83 bilhões de dólares, um fundo apenas, a Blackstone, o maior do mundo. Depois temos a Lone Star, temos o Grupo Carlyle. Só nos 3 primeiros estamos a reconhecer nomes que vieram às compras em Portugal. Blackstone, Lone Star e Carlyle compraram ativos OBEs, a Sonai, por aí fora. Para não falar da CBRE, Morgan Stanley, Goldman Sachs, por aí fora. Portanto, é perfeitamente possível, hoje, e cada vez mais, que nós possamos, em vez de comprar uma casa para pôr no mercado de arrendamento, comprarmos 10 unidades de participação de 5 mil euros em fundos imobiliários a 10 anos, em que esse fundo, sim, vai comprar casas, mas não vai comprar 10 casas, vai comprar milhares de casas. E vai pôr no mercado de arrendamento. E eu vou ter rendas, vão-me pagar um dividendo, que há de ser na casa dos 3 a 5% de margem bruta. Não digo garantido, mas razoável, mas estável, com o risco completamente mutualizado. Porque se houver um indigente que pega fogo a uma casa, eu tenho as outras 10 mil. Não ficar a arder sozinho. Portanto, a mutualização do risco vai fazer com que estes produtos sejam cada vez mais procurados à medida que forem sendo criados. E em que fundos é que as pessoas podem investir? Imaginem que vocês têm dinheiro, têm 10 mil euros, ou 20 ou 50, em que fundos é que vocês vão meter? Agora tudo depende, porque estes fundos têm subfundos espalhados por todo o mundo. E cada fundo tem o seu prospecto, e cada prospecto deve ser lido. Porque há fundos que apostam em geografias. E se me dissessem assim a mim, João, tens aqui dinheiro e só tens que olhar para ele outra vez daqui a 50 anos. Eu, se calhar, ia apostar num fundo que apostasse no mercado da África subsaariana. Porque vimos que nos próximos 50 anos é a zona do mundo que mais vai crescer. Se me dissessem, tens que apostar aqui num fundo para os próximos 10 anos, então, se calhar, apostava num fundo que se focasse na México, Índia, e se me dissessem, tens de ter aqui um fundo que tens de ter liquidez e podes tirar a qualquer altura. Se calhar continuava a apostar em fundos que apostam no mercado europeu ou no mercado norte-americano. Se nós virmos bem, os Estados Unidos é um país interessantíssimo, porque vai manter a população nos próximos 100 anos, que é uma coisa única nos países desenvolvidos. Quando o Japão desce para metade, a China desce para metade, os Estados Unidos mantêm a mesma tipo de população, o que faz com que o mercado imobiliário lá se mantenha muito estável. Depois tem que ter uma equipa de gestão forte, um mix de investimentos que faça sentido, porque há fundos que só apostam em setor residencial, setor industrial, espaços comerciais, etc. E depois a gestão do risco. É um fundo que diga que é um no-loan fund, ou seja, um fundo que não vai contrair empréstimos para fazer alavancagem. Ou seja, é um fundo que só compra casas e imóveis com o dinheiro que lá foi metido pelos mutualistas, pelos investidores. É um fundo que, se acontecer uma catástrofe imobiliária, não vai desvalorizar mais do que a desvalorização do setor imobiliário. Enquanto que se for um fundo alavancado, pode perder o dinheiro todo porque tem que pagar a dívida que contraiu
para comprar casas em múltiplo daquilo do dinheiro que tem. E, finalmente, há aquilo que eu também acredito que pode ser o próximo passo de muita gente, que é a criação de fundos imobiliários. Um fundo imobiliário não tem que ser uma coisa que custe centenas de milhões de euros. E se nós vimos há pouco atrás que a função de gestor de um fundo imobiliário é uma função altamente bem paga, porquê? Porque eu chego ao fundo imobiliário e digo, a equipa de gestão fica com 10% da mais-valia. E, portanto, se eu conseguir atrair investidores para comprar 10 mil ou 100 mil casas e pô-las no mercado de arrendamento, eu estou a ir buscar 10% da mais-valia, que é 5%, portanto vou buscar 5% de 100 mil ou 10 mil casas de rentabilidade. Portanto, a criação de um fundo imobiliário é algo que permite um retorno enorme, com um risco também enorme, porque posso não ter jeito nenhum, posso não conseguir fazê-lo, tenho que o criar. A criação de um fundo imobiliário implica a introdução, portanto, um investimento inicial bastante relevante, mas o investimento não é assim tão extraordinário. Okay? Não é assim tão extraordinário. E depois há o developer imobiliário. O developer imobiliário é aquelas pessoas que nós também lemos nas notícias. É as Vanguard Properties, é os tipos que constroem o Prata, é o Belas Clube de Campo, etc. São entidades que têm bolsos muito fundos e que gostam de controlar o desenvolvimento dos seus projetos de uma ponta à outra e não constroem um prédio. Constroem 500 prédios, ou 500 casas, ou seja o que for. Portanto, o investimento é muito avultado, mas é um investimento relativamente seguro, porque não tem alavancagem, pode ter dívida associada. E, portanto, o risco é relativamente controlado e o retorno é proporcional ao risco e sempre na casa dos 50% a 60% de margem bruta, para quem constrói em escala. Não é quem constrói uma vivenda para vender, é para quem constrói em escala, digamos, um conglomerado deste tamanho. E depois surge a consultoria imobiliária. Não é o consultor imobiliário, é a consultoria imobiliária. A consultoria imobiliária no sentido de projeto, de negócio. Portanto, a criação de um negócio dentro de uma rede internacional de mediação, principalmente, com recurso a meios de terceiros, que é a própria mediadora. Que é a categoria que vão ver a seguir, que é o broker imobiliário. Portanto, o consultor imobiliário que queira expandir o seu negócio através da criação de uma equipa, gerida por si, expandida através da sua capacidade de geração de leads, tem necessidades financeiras praticamente nenhumas, a não ser que queira montar um espaço próprio, um escritório próprio, ter um seu ambiente reservado para si, para a sua equipa sentir uma maior noção de engagement com a sua marca, etc. E depois as responsabilidades é o cumprimento de regras deontológicas, regras de negócio, e o retorno é os 5% do valor de venda de imóveis, que é a comissão standard de mercado, alavancado em pessoas pela criação da equipa, o que faz com que tenha um retorno 4 estrelas, digamos, quando a maior parte dos outros investimentos não o tem. Porque o retorno é sempre proporcional ao investimento financeiro ou ao meu próprio trabalho. E, finalmente, o broker imobiliário. O broker imobiliário é uma espécie de meta-consultor, porque vai ter o seu retorno amplificado pelo número de consultores imobiliários que trabalham no seu franchising, mas, de certo modo, tem um investimento e um risco que são mais relevantes, porque o retorno do investimento começa muito mais tarde. E, portanto, se colocarmos isto tudo em perspectiva, apenas a criação de um fundo imobiliário de sucesso topa, digamos, o retorno potencial de um consultor imobiliário, que cria uma equipa e que cria um negócio dentro do mercado da mediação imobiliária, dentro de um franchising, digamos, com um risco e um investimento muito menor. Portanto, é desproporcional estes dois elementos. E se olharmos para este gráfico e olharmos para o outro gráfico que temos no início, e isto são gráficos, atenção, é a minha interpretação, é a minha visão, só a mim me obriga, não é? Portanto, isto não é uma visão da KW ou da KWI. Se olharmos para isto e percebermos que estes são os agentes económicos que orbitam no maior setor, na maior economia do mundo, somos obrigados a assumir que a consultoria imobiliária é uma área extremamente interessante.
Portanto, tem que ser vista à luz desta consideração. Não é porque existem muitos que falham ou que não conseguem fazê-lo que esta carreira deve ser menos, digamos, apreciada. E, portanto, de facto, a mediação imobiliária, eu agora tenho só meia dúzia de slides, muitos de nós que aqui estamos somos mediadores, somos consultores, sabemos bem do que falo. Epá, é uma coisa muito simples, na realidade, e até bonita, que é um setor que, à luz de hoje, e ao abrigo do que as grandes redes mundiais promovem, os consultores fazem autogestão e são independentes. Portanto, são donos do seu tempo, da sua agenda e não têm uma hierarquia funcional. Não têm chefes. Portanto, são alguém que tem sucesso se os clientes os conhecerem, gostarem e confiarem neles. É uma condição essencial, é o seu building block principal. Se o consultor não é conhecido dos seus clientes, não gostam dele ou não confiam, ele não vai conseguir fazer nada por eles. E depois tem que ser o economista de serviço. Tem que ser a fonte de informação sobre o mercado em que os clientes confiam. Estes elementos caracterizam, de certo modo, esta função. E, por exemplo, a questão do economista de serviço tira da equação aquele facto que dizem isto de ser um consultor imobiliário é ser um comercial. Não é. Não é só isso. Ok? Depois é viver uma vida de aprendizagem contínua, idealmente sem custos, e na KW é tendencialmente gratuita. Portanto, a formação tem que ser contínua e o acompanhamento também deve ser contínuo, porque não tendo chefes, por exemplo, numa empresa como a KW, o consultor tem acesso a um coach, não é um chefe nem um diretor comercial, que o ajuda a gerir o seu trabalho. Não é que define a sua agenda, é que o ajuda a gerir e a garantir que o seu trabalho corresponde à agenda ideal para si, e depois tem acesso a modelos e sistemas de trabalho que o ajudam a saber o que fazer e como fazer. Isto do ponto de vista da aprendizagem e acompanhamento. Depois, o consultor, quer na ótica de carreira, quer na ótica de negócio, é um empreendedor e deve ver-se como tal. Não é um empregado de uma empresa, nem um tarefeiro prestador de serviços. Tem que se ver a si próprio como um empresário, que por isso tem ganhos proporcionais ao negócio gerado. E este é o aspecto que, de facto, é único neste setor. Um engenheiro civil não ganha uma percentagem do valor do imóvel que ele está a construir. Mas o consultor imobiliário ganha uma percentagem do imóvel que ele está a ajudar a promover. Portanto, o consultor tem acesso a uma remuneração ilimitada, dependendo apenas da sua capacidade de criação de negócio. Okay? E tem custos operacionais mínimos. Portanto, os custos operacionais mais relevantes de qualquer negócio estão com o broker. Okay? Portanto, e, finalmente, do ponto de vista do que é a atividade do consultor imobiliário, ele, de facto, não é um comercial. É uma pessoa que tem que fazer marketing de serviços do seu serviço. Portanto, a sua função principal e a que define o sucesso da sua atividade é a geração de leads de clientes para si, enquanto profissional do setor. Se os clientes não chegarem, se as leads não chegarem ao consultor, ele não vai conseguir ajudar nem ninguém a prover um imóvel, nem ninguém a encontrar o imóvel. E depois tem que ser um sales executive. Portanto, quando eu descubro alguém que eu imagino que queira comprar ou queira vender imóvel, eu tenho que o convencer a trabalhar comigo. Tenho que lhe vender a minha proposta de valor. E aí sim eu sou um verdadeiro comercial. E depois tenho que fazer marketing de produtos outra vez. Eu tenho que pegar no imóvel de um proprietário e promovê-lo de forma a chegar ao comprador ideal o mais depressa possível, para depois então se fazer negociação. Eu ser um negociador que ajuda todas as partes a fazer um negócio win-win. E no meio disto tudo, também tem que ser um psicólogo. Porque é um fator crítico de sucesso, perceber as motivações e os trigger points de todas as partes, de perceber o que é que vai conseguir que o negócio se feche, o que é que vai conseguir que o que é que faz que o negócio falhe. E, finalmente, eu tenho que ser um gestor, porque a partir do momento em que eu estou no meu potencial máximo, já não consigo ter mais horas do dia para trabalhar, eu vou ter que expandir o meu negócio e tornar-nos toda uma equipa e da minha marca. E eu aí torno-me um gestor para construir, de facto, aquele negócio que nós vimos atrás, que é, sem investimentos iniciais e sem grandes riscos, poder ter um rendimento super interessante. Portanto, é possível a um consultor ter uma carreira que evolua neste sentido.
O consultor começa sozinho, todos começam. Mas ao fim de algum tempo tem de ter um assistente administrativo. Depois vão ter dois, que vão libertá-los das tarefas rotineiras desta atividade. E as tarefas rotineiras ou mais transmissíveis para terceiros é ativar campanhas de marketing, a fazer atendimento a clientes para despiste, digamos, de facto, da qualidade das leads, é fazer estudos de mercado, é fazer algo que eu até posso ensinar alguém a fazer, em que eu depois apenas vou gerir a relação com o proprietário e com o comprador. E a partir de certa altura eu começo até a ter, no nível 4 e no nível 5, e faço isso por mim. Eu já não vou mostrar os imóveis. Vou ter um especialista em compradores que vai mostrar os meus imóveis, as minhas angariações aos meus clientes. E a certa altura, no nível 5, eu também já não vou angariar os imóveis. Eu já tenho tantos imóveis e tantos clientes e uma equipa tão forte que vai alguém representar a minha marca, não é a marca do meu broker nem da minha loja, a minha, a vossa, portanto, junto dos clientes. E a certa altura eu contrato uma pessoa para gerir isto tudo e eu só faço a supervisão e mais tarde até contrato um gestor para fazer essa supervisão porque eu estou dedicado a outros negócios. E eu, de facto, podia ter trazido aqui slides que mostram a life story de uma série de gente nos Estados Unidos, onde isto há mais anos que é um modelo que funciona, e nós temos consultores que faturam 5, 10, 15, 20 milhões de dólares por ano com equipas de consultoria imobiliária a trabalhar em brokers franchisados que não são eles que é que pagam a renda do espaço em que ocupam. Okay? Portanto, é uma carreira extremamente interessante no maior mercado do mundo, no mercado mais valioso, que está em permanente transformação e que são precisos excelentes profissionais para perceber como aproveitar estas oportunidades. E, portanto, a remuneração da consultoria imobiliária, para quem não a conhece, mas eu creio que todos que aqui estão a conhecemos, comissões, aceleradores de comissões, mecanismo de growth share e incentivos. E depois trago aqui um exemplo que deixa muitas pessoas perplexas, que é, em Portugal, o salário médio nacional são 1.200 euros. 1.100 e tal euros. Portanto, estamos a falar de 12, 14 mil euros ano. O salário médio da Grande Lisboa é um bocadinho maior, são 16 mil euros ano. O salário mínimo são 700 e picos euros mês, dá 8 mil, 9 mil euros ano. Um consultor imobiliário que consiga fazer um negócio a cada 3 meses, eu vou dar exemplo de 4 negócios, angariar um proprietário e identificar um comprador e fez um pleno. O primeiro negócio que a pessoa fez foi um pleno. Um amigo pôs a casa à venda, eu pus a placa, telefonaram-me, eu mostrei a casa, vendi uma casa aqui em Lisboa de 300 mil euros. Atenção, não estamos a falar de nada extravagante. E o negócio fez-se. Comissão de 15 mil, divide, splits, comissões, etc. E o Ernesto, que é o nosso consultor, em início de carreira, levou 3 mil euros no primeiro negócio. E depois levou mais 3 mil aqui deste lado. 6 mil, porque angariou e vendeu. A seguir, o Ernesto identificou um comprador para um imóvel que estava à venda por outra rede imobiliária. Atenção, o Ernesto não teve que angariar. Enquanto um amigo disse-lhe, pá, preciso comprar uma casa, tenho 400 mil euros, até agora nada de extravagante, e ele descobre uma casa que está à venda na 121. A comissão são 5%. E é isto que torna o mercado da mediação imobiliária extraordinário. Ainda há pouco tempo falava com um advogado que me dizia, pá, João, vocês fizeram o impossível. Nem nós cobramos 5% dos negócios imobiliários que suportamos juridicamente. Cobramos à hora. E muitas vezes um success fee. A consultoria imobiliária é regiamente paga, principalmente em Portugal, que os salários são o que são. Portanto, quando se vende um imóvel deste ano, a comissão que o proprietário paga é 20 mil euros, mais IVA. Portanto, o Ernesto aqui, que só apresentou o comprador, ganhou mais 4 mil euros. Ganhou para ele, fatura. E depois aqui trazemos 2 negócios já relativamente surdos. O Ernesto mexe-se bem, angaria um proprietário e faz um pleno de um negócio milionário, uma casa de 1 milhão de euros. Em Lisboa existem 1.200 imóveis acima de 1 milhão de euros. Okay? Não estamos a falar do único imóvel que existe. E 6% dos imóveis vendem-se por ano. Okay? Das famílias. Trocam de casa por ano. Não é 6% dos imóveis.
Portanto, 6% das famílias trocam de casa por ano. Todos os anos se vendem estes imóveis. Portanto, e o Ernesto, neste negócio, ganhou 12.500 euros por ter angariado o imóvel e depois ganhou 23.750 euros porque, entretanto, atingiu o patamar das 50.000 euros de comissão acumulada e tornou-se capper. E a seguir, arranja um comprador para um negócio angariado por terceiros, também novamente de uma casa de 1 milhão. Se acharem que 1 milhão é um valor grande mais, considerem que são 2 de 500 mil, e em vez de venderem uma casa a cada 3 meses, vendem 2 a cada 3 meses de meio milhão. Portanto, tudo junto, o Ernesto faturou 70.000 euros no ano, com 4 negócios. Um pleno e 3... Desculpem. Um pleno, 2 plenos e 2 partilhas. Ok? 70.000 euros de comissão. Há consultores que fazem negócios destes todos os meses. Não é uma extravagância. E é isto que torna esta carreira realmente absolutamente interessante.